gente estava nessa resolução do exercício 5 da lista 2, balanço de quantidade de movimento. O exercício que a gente está para resolver, aqui esse objeto, que é um prato circular, onde ele tem um jato superior e nós vamos a resolução dele. Se for para ele, a gente vai definir nosso volume de controle em entrada, que nós vamos chamar de 1, e 3 saídas. A saída 2, a saída 3, a saída 4. E lembrando que a gente vai resolver esse plano de eixo aqui. Vamos às considerações desse exercício. Então, nós temos esse exercício em regime permanente, onde tem um fluido incompressível, né, onde a densidade é constante, volume de controle imóvel, desconsideramos força de pressão em X, força de pressão em Y, desconsiderar também força-peso e sem atrito, pois não foi fornecidos dados suficientes para considerarmos essa força. Também devemos pôr como consideração condição de simetria entre as seções 3 e 4. Em questão, alguns dados da questão, passados para metro, e a velocidade absoluta e a velocidade média. Primeiro, a gente vai fazer o balanço de massa, onde a gente vai usar a equação da continuidade. Lembrando que o balanço de massa é tudo que entra é igual a tudo que sai. Então, a gente vai ter a derivada em relação ao tempo da integral do volume de controle mais a integral da superfície de controle. Aqui a gente vai ter 4 superfícies de controle, porque a gente tem uma entrada e 3 saídas. Quando a gente integra essas variáveis, a gente vai 4 a 4, mais ρ é 3 a 3, mais ρ é 2 a 2, menos ρ é 1 a 1, igual a 0. Se passarmos ρ é 1 a 1 para o outro lado, temos então que a vasomássica em 1 é igual a outras vazões, que é o que sai. Então temos o nosso balanço de massa, tudo que sai. Então, aqui a gente tem um cálculo das nossas vazões máximas, ponto específico, usamos a velocidade relativa. Então, temos vazão máxima é igual a ρ vezes a velocidade vezes a área. A área é πr ao quadrado. E a gente pode calcular que o jato ele vai em área circular. E a velocidade é a velocidade absoluta, que é 35 metros por segundo, menos a velocidade do prato circular, que é 15 metros por segundo. Então, 20 metros por segundo. Feito isso, a gente consegue calcular as vazões máximas em 1, em 2, em 3 e em 4. São os vetores da seção 3 e da seção 4, para a gente poder usar eles nos cálculos da balança de quantidade de movimento. Se alguém tiver alguma dúvida, pode comentar, mas creio que não terá. Aqui está o nosso vetor, faz aquela técnica que a professora ensinou, né, de bundinha com bundinha, de cabeça com cabeça. Dá super certo. E aí a gente tem a decomposição desse vetor. Bom, aí a gente vai para o balanço de quantidade de movimento. A gente tem a força da pressão, a força acelerante e a força da gravidade igual a zero, porque a gente desconsiderou ela lá na consideração. E a gente tem que Rx vai ser igual à integral da superfície de controle. Porque a integral de volume de controle vai ser zero, por estarmos em regime permanente, ou seja, não existe acúmulo de massa. Então, Rx a gente tem a integral de 4 superfícies de controle. Novamente, porque tem uma entrada e 3 saídas. Vai ser um pouco mais breve. A gente tem, então, que Rx é igual ao vetor velocidade de 4x vezes a vazão máxima em 4, mais vetor velocidade 3 em x vezes a vazão máxima em 3, menos o vetor velocidade 2 em x vezes a vazão máxima em 2, menos a velocidade em 1x menos a vazão máxima em 1. Menos por quê? Caso alguém se pergunte. Porque a nossa balança de massa falou que nós temos 3 vazões, M4, M3, M2, menos M1, que é igual a zero. Elas têm que se igualar pelo balanço de massa. Ok? E aqui a gente menos V1, menos V2 pelo eixo. Fazendo as continhas, a gente já calculou as vazões máximas na folha atrás. Os vetores também foram decompostos. E a velocidade é a velocidade do prato circular. A gente chega a esse valor de Rx. E a gente tem os cálculos para Y. A força da pressão e a força inerente vai ser zero, mas nesse caso consideremos a força da gravidade, onde novamente temos a integral do volume de controle igual a zero, por estarmos em regime permanente, e
não há acúmulo de massa. E aí temos a integral da superfície de controle. Superfície de controle 1, superfície de controle 2, superfície de controle 3, superfície de controle 4. Só lembrando que aqui nessas integrais a gente tem, né, velocidade em x, y, z, ou vetor dA, vetor velocidade em x, y, z. Existe o cálculo vetorial para saber quando dá isso aqui. Não esqueça e não deixa passar batida para fazer esse exercício. Então, nós temos que a força em Rx vai ser igual a menos V4, seno de 40 graus, V do M4, vaso ao máximo 4, mais a velocidade em 3, seno de 40 graus, mais vaso ao máximo 3, vezes, né, vaso ao máximo 3, mais, não existe velocidade 2 em Y nem velocidade 1 em Y. Então, já é zero, essa parte da conta aqui a gente pode ignorar. Menos a força da gravidade em Y. Só um fator curioso, a gente não precisava nem saber os dados que isso equivale para saber que elas se anulam, porque a gente lá nas considerações falou que elas são simétricas, certo? Então a gente só ficou com menos FGY, que na verdade é menos mg, a direção do plano.